Olá pessoal, vamos à resolução da lista 2. Né? Eu vou também dividir em duas partes. Né? Então essa é a primeira parte de resolução da lista 2, que contempla o assunto corrente elétrica. Vamos à aula, vamos à resolução dos problemas, vamos nessa. Bom, a primeira questão diz o seguinte: a explosão de um telefone celular acontece quando há superaquecimento da bateria, que possui um dispositivo de segurança, regulando a quantidade de corrente elétrica que pode circular por ela. Se o dispositivo falhar, pode haver um excesso de energia, superaquecimento e uma possível explosão. Defeitos de fabricação, a entrada de pó ou umidade no aparelho podem levar a uma falha no componente de segurança que separa os polos da bateria, causando um curto-circuito que gera calor em excesso, derretendo o invólucro de plástico e deixando o ar entrar. O contato do ar com as substâncias da bateria faz o material entrar em combustão, chegando a até 1472 graus Fahrenheit, o que pode causar sérias queimaduras nas vítimas. Sabendo que uma bateria com uma DDP de 6 volts carrega 0,30, olha só essa unidade, AH, ampere-hora. Eu estou multiplicando a unidade de intensidade de corrente, que é o ampere, pela unidade de intervalo de tempo, hora. Então, ampere vezes hora é intensidade de corrente vezes intervalo de tempo, ou seja, isso é carga elétrica. Então, não é uma unidade do sistema internacional, não é o Coulomb. Né? Então, 0,30 ampere-hora no intervalo de tempo de 4 minutos. Então, aplicando 6 volts, ela carrega 0,30 ampere-hora de carga em 4 minutos. Então, podemos afirmar que, muito bem, algumas opções tratam de potência elétrica, por exemplo, que é um assunto que nós não vimos. Tá? Vamos direto ao assunto envolvendo o conceito de corrente elétrica. Muito bem, a quantidade de carga durante esse processo é de 0,30 ampere-hora. Tá? Bom, qual seria o valor dessa quantidade de carga em Coulomb? O ampere já é a unidade derivada do sistema internacional, é Coulomb por segundo. Então, para sobrar o Coulomb, temos que converter a hora em segundo. Como uma hora tem 3.600 segundos, a quantidade de carga vai ser 0,30 vezes 3.600. Então, para eu passar de ampere-hora para Coulomb, é só multiplicar por 3.600. Então, 0,30 vezes 3.600, teremos 1.080 ampere-segundo, ou seja, 1.080 coulombs. A letra A diz que a quantidade de carga de 0,30 hora é equivalente a 0,30 coulomb. Então, a letra A está errada. Então, a quantidade de carga é de 1.080 coulombs. Muito bem, como ele deu o tempo aqui, e eu já sei a carga, qual seria a intensidade média da corrente elétrica? Muito bem, intensidade média da corrente é a quantidade de carga que atravessa a seção do condutor dividido pelo tempo para fazer isso. A quantidade de carga, no caso, nesse processo na bateria, seria, portanto, a quantidade de carga, 1.080 coulombs, dividido pelo tempo total, 40 minutos. Só que eu tenho que passar para segundo, para converter isso em ampere, coulomb por segundo. Então, multiplico por 60. Então, 40 minutos tem 40 vezes 60 segundos, ou seja, 2.400 segundos. Dividindo 1.080 por 2.400, achamos 0,45 coulomb por segundo, que é 0,45 ampere. Só que nós não temos essa opção. Mas temos aqui em miliampere. Como é que eu passo de ampere para miliampere? Multiplico por 1.000. Então, 0,45 vezes 1.000, 450 miliamperes. Então, o retorno, por exemplo, mili é a milésima parte. Então, dividindo 450 por 1.000, voltamos para 0,45 ampere. Então, 0,45 ampere, 450 miliamperes. Resposta, letra E. Beleza, pessoal? Próxima questão. Um objeto metálico X eletricamente isolado tem carga negativa de 5 vezes 10 a menos 12 coulomb, 5 picocoulombs, negativa. Um segundo objeto metálico Y, neutro, mantido em contato com a Terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos, sem que eles se toquem. Então, essa faísca evidencia a transferência de carga de um corpo para outro. Então, a duração da faísca é de meio segundo e sua intensidade é de 10 a menos 11 ampere.
Então, no final desse processo, as cargas elétricas totais dos objetos x e y são respectivamente. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos um corpo carregado negativamente, com carga de menos 5 vezes 10 a menos 12 coulomb, e um outro neutro, que está aterrado, está ligado à Terra. Né? Então, vamos entender aqui o aterramento como sendo uma possível distribuição, como vimos ano passado no caso da eletrização por indução. Né? Podemos atrair elétrons da Terra, do corpo, ou repelir elétrons do corpo para a Terra. Vai depender do sinal da carga desse indutor aqui. Bom, o potencial da Terra é considerado como referência igual a zero. Tá? Isso é importante para poder entender o que vai acontecer aqui. Então, há uma faísca. Claro que há uma transferência de elétrons do corpo que estava carregado para o corpo que estava neutro. Né? Qual foi a quantidade de carga transferida? Eu sei que essa faísca durou meio segundo e a uma taxa de 10 a menos 11 coulombs por segundo, né? Coulomb por segundo, que é o ampere. Então, podemos determinar quanto de carga foi transferida nesse intervalo de tempo, do corpo negativo para o corpo neutro. Essa quantidade de carga é o produto da intensidade da corrente pelo intervalo de tempo que durou a faísca. A intensidade da corrente é 10 a menos 12 coulomb por segundo, multiplicado pelo tempo, meio segundo, isso vai dar meio vezes 10 a menos 11, que é 5 vezes 10 a menos 12 coulomb. Olha que interessante. A quantidade de carga que foi transferida nesse intervalo de tempo que durou a faísca é, em módulo, exatamente igual à quantidade de carga do corpo carregado negativamente. Então, quer dizer que esse corpo perdeu toda a sua carga. Se ele perdeu toda a sua carga, ela foi transferida para o corpo Y. Mas o corpo Y está aterrado. Essa carga vai ficar retida no corpo Y? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Num primeiro momento, toda a carga que eu tinha no X foi transferida para o Y. Como o Y está aterrado, né, por que essa transferência foi dos elétrons para o corpo Y? Porque o corpo X está no potencial negativo. O corpo Y está no potencial nulo, ou seja, zero é maior que qualquer número negativo. Então, os elétrons vão sempre do potencial menor para o potencial maior. Então, a faísca representa um fluxo de elétrons através do ar, né, para a esfera Y, o corpo Y. Só que o corpo Y está aterrado. Então, comparando o potencial do corpo Y agora, que está carregado negativamente, e o da Terra, que é nulo, por convenção, o que vai acontecer? Esses elétrons não vão ficar no corpo Y. Ele está aterrado, todo o corpo aterrado vai ficar neutro. Então, vai haver uma transferência de carga do corpo Y para a Terra. Os elétrons têm carga negativa e o potencial da Terra é zero. Então, eles vão migrar através do fio condutor até a Terra, de modo que os dois corpos fiquem descarregados, ou seja, carga total zero, tanto para o X quanto para o Y. Então, a carga total do X vai ser zero e a carga total do Y também vai ser zero. Bom, questão número 3. Geradoras de Van de Graaff têm a finalidade de produzir altas diferenças de potencial. Consistem em uma esfera metálica, onde é acumulada a carga proveniente de uma correia em movimento. Então, temos uma correia aqui que, por atrito, leva as cargas que vão se distribuindo na superfície, na esfera metálica. Então, você consegue acumular quantidades de carga muito altas e potenciais muito elevados. Muito bem, a carga é inicialmente depositada na parte inferior da correia, aqui embaixo, fluindo para a esfera metálica. Né? Então, aqui, ó, a correia está aterrada, né? Então está no potencial zero. Então, você consegue, através do movimento da correia, né, você extrai essas cargas da correia quando elas chegam na parte interna da superfície, né, da esfera. Então, essas carguinhas por atrito são levadas até o topo da esfera, que vai acumulando carga. E o processo se reinicia e você pode acumular quantidades muito elevadas de carga e de potencial. Muito bem. O movimento da correia é mantido por um pequeno motor. Então, tem um motor que faz o movimento dessa correia, que praticamente se move com velocidade constante. Muito bem. Letra A. Em um gerador em operação, a carga transportada por unidade de comprimento da correia é igual a lambda 1,25 vezes 10 a menos 7 coulomb por metro. Então, para cada metro de deslocamento aqui da correia, temos essa quantidade de carga que é transferida para a esfera. Bom, se a taxa com que essa carga é transferida para a esfera metálica é dada por, aqui, a taxa de transferência no tempo.
Aqui é a taxa de acúmulo por metro. Então temos aqui 5 vezes 10 a menos 9 coulomb por segundo. Qual seria a velocidade da correia? Então nós temos que reunir o conceito, esse conceito que corresponde à quantidade de carga por metro durante o movimento da correia, com o conceito de intensidade média de corrente. Então vamos lá. Então, ó, reparem que esse lambda ele é medido em carga, quantidade de carga transportada por unidade de comprimento. Ou, se você quiser, a quantidade de carga que se desloca ao longo da correia junto com a correia. Né? Então podemos pensar no lambda como uma quantidade de carga transportada para cada deslocamento, para cada metro de deslocamento da correia. Ora, carga transportada é o produto da intensidade da corrente pelo intervalo de tempo. Agora olha que bonitinho aqui. Ó. Nós temos o I que multiplica ΔT sobre ΔS. Mas vocês sabem quem é ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT não é a velocidade média, como a velocidade aqui é constante, é a velocidade da correia. Se ΔS sobre ΔT é a velocidade da correia, o que é ΔT sobre ΔS? O inverso da velocidade. Então aqui eu estou multiplicando a intensidade da corrente pelo inverso da velocidade, o que equivale a dividir a intensidade da corrente pela velocidade da correia. Então, manipulando as duas definições aqui, chegamos à conclusão que o lambda é a intensidade da corrente dividido pela velocidade da correia. Multiplicando o V e dividindo o lambda, teremos uma expressão para a velocidade com que a correia se desloca. É a intensidade da corrente dividido por essa taxa de transporte de carga por metro de comprimento. Bom, a intensidade da corrente é 5 vezes 10 a menos 9 ampere, coulomb por segundo, e o lambda é 1,25 vezes 10 a menos 7 coulomb por metro, que é o mesmo que multiplicar o coulomb por segundo pelo inverso do coulomb por metro, que é 1 metro por coulomb. Cancelando o coulomb com o coulomb, o que sobra aqui? Metro por segundo. Então essa razão tem unidade de velocidade. Fazendo a continha, 5 dividido por 1,25 dá 4. 10 a menos 9 por 10 a menos 7 dá 10 a menos 2. Então, a velocidade com que a correia se desloca é de 4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, e 10 a menos 2 metros, centésima parte do metro, é o centímetro. Então, a velocidade da correia é de 4 centímetros por segundo. Letra B. Um fenômeno muito atraente que ocorre em pequenos geradores usados em feiras de ciências é a produção de faísca, decorrente de uma descarga elétrica, quando um bastão metálico aterrado, ligado à terra, é aproximado da esfera carregada do gerador. A descarga elétrica ocorre quando o módulo do campo elétrico na região entre a esfera e o bastão torna-se maior que a rigidez dielétrica do ar. Vamos entender isso. Rigidez dielétrica é a capacidade que aquele meio tem de dificultar o transporte de cargas elétricas. Quanto maior a rigidez dielétrica, mais difícil é o movimento de cargas nesse meio. Então eu posso romper essa rigidez aplicando tensões, voltagens, diferenças de potencial muito elevadas. No caso do ar, ou seja, quando eu estabeleço um campo elétrico a partir de 3 milhões de volts por metro. Para simplificar, considere que a esfera de um gerador é a extremidade do bastão, equivalem a duas placas metálicas paralelas com uma diferença de potencial de 75 mil volts, 7,5 vezes 10 a 4 volts. Calcule a distância entre elas para que a descarga ocorra. Ou seja, nós temos o campo elétrico, correspondente à rigidez. Acima disso, ocorre a faísca. E a diferença de potencial entre o bastão e a esfera. Bom, essa é a relação entre campo elétrico e diferença de potencial, que podemos aproximar de um campo uniforme. Ou seja, a diferença de potencial é o produto do campo elétrico da rigidez multiplicado pela distância entre as placas, que seria a distância entre o bastão e a esfera. Muito bem, como eu quero a distância vai ser a diferença de potencial dividido pelo campo elétrico correspondente à rigidez. Então, o valor máximo, para que não haja faísca, é de 3 milhões de volts por metro. Então, acima disso, vai rolar faísca. Então, o valor acima corresponde ao valor mínimo da distância entre o bastão e a esfera. Qual é a distância mínima, então, entre o bastão e a esfera? Então, eu vou dividir a DDP, que são 75 mil volts, por 3 milhões de volts por metro. 7,5 vezes 10 a 4 volts, dividido por 3 vezes 10 a 6 volts por metro, que é o mesmo que multiplicar o volt pelo metro por volt. Cancela o volt com volt, a distância vai estar em metros. Então, essa distância seria de 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 metros é o centímetro.
Então, essa distância seria de 2,5 centímetros, ou seja, distâncias inferiores a 2,5 centímetros, tá? Permitem com que essa rigidez dielétrica do ar seja rompida e as faíscas passam a ser observadas. Então, a uma distância menor que 2,5 centímetros, teremos sempre faíscas entre a esfera e o bastão. Tudo bem? Vamos nessa. Questão número 4. Tecnologias móveis como celulares e tablets têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada de suas baterias. O gráfico abaixo representa de forma simplificada a corrente elétrica de uma célula de bateria de íon de lítio em função do tempo. Aí, um gráfico corrente versus tempo, como vimos na nossa aula, na nossa teoria. Gráfico corrente versus tempo tem uma propriedade. Bom, considere uma célula de bateria inicialmente descarregada e que é carregada seguindo essa curva de corrente. A sua carga no final da recarga vai ser de quanto? Então, observando o gráfico, temos aqui a corrente em miliamperes, né? 1.200 miliamperes, ou 1,2 ampere, constante durante a primeira hora e meia, e essa corrente decai linearmente no final de 4 horas. Então, no final de 4 horas eu não tenho mais corrente. Então, 4 horas é o tempo total de carga. Então, qual a propriedade do gráfico I versus T que me permite determinar a quantidade de carga? Exatamente, a área. Então, de 0 a 4 horas, temos que figura geométrica plana, um trapézio, cuja área vai nos dar a carga transportada no processo de carga, né, em 4 horas. Então, como é que se calcula a área do trapézio? Pego a base maior, somo com a base menor. Reparem que aqui, ó, a base menor vale 1,5 e a base maior vale 4 hora. A unidade de tempo é hora. Só que para obter a carga aqui, eu preciso do segundo. Então, vamos lá. Base maior, 4, aqui. Mais base menor, 1,5. Hora. Bom, 1 hora tem quantos segundos? 3.600. Então, eu multiplico essa soma em hora e converto isso em segundos, multiplicando por 3.600 segundos. Vezes a altura do trapézio. A altura dele é de 1.200 miliamperes. Ora, o mili não é a milésima parte? 1.200 divididos por 1.000, 1,2 coulomb. Então, a carga total transportada é 4 mais 1,5, né? 5,5 horas. Multiplicado por 3,6 vezes 10 a 3, eu tenho esse tempo total em segundos. Multiplicado pela corrente em ampere, que é 1,2, cuidado, 1.200 miliamperes, 1,2 ampere. Dividido por 2, isso vai me dar a carga total em coulombs. Ou seja, fazendo a continha, 11.880 coulombs, que é a letra B. Tudo bem? Usamos aí a propriedade do gráfico I versus T. Vamos à última questão dessa primeira parte. Caso se considere o percurso de um raio como um fio percorrido por uma gigantesca corrente elétrica com intensidade de 48.000 amperes, assinale o número de elétrons que passa através da área de seção reta desse fio, a cada segundo. Bom, agora nós temos a corrente, como é a cada segundo, podemos determinar a quantidade de carga e a partir da quantidade de carga total transportada e conhecendo a carga elementar, determinamos o número de elétrons. Vamos lá? Então, a intensidade é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Porém, a quantidade de carga quem é que transporta a carga aqui? São elétrons. Então, são N portadores de carga elementar. Então, a carga total é transportada por N eletrinhos carregando na mochilinha essa quantidade de carga em módulo, dividido pelo tempo. Como eu quero o número de elétrons, esse ΔT passa para lá multiplicando o I e a carga elementar passa dividindo. Então, o número de elétrons vai ser a intensidade da corrente vezes o tempo, que é a carga total, ΔQ, dividido pela carga elementar, que é a carga de cada elétron. Substituindo os valores, a intensidade da corrente é 4,8 vezes 10 a 4 amperes, 48.000 amperes, passei para a notação científica, vezes o tempo. 1 segundo vai dar 4,8 vezes 10 a 4, dividido pela carga elementar. 4,8 por 1,6 dá 3. 10 a 4 dividido por 10 a menos 19 é 10 elevado a 4 menos 19, que é 23. Então, teremos uma quantidade absurda, né, de 3 vezes 10 elevado a 23 elétrons, que é a letra A. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, terminamos assim a nossa
primeira parte da resolução da lista 2. Na próxima aula continuaremos a partir da questão número 6. Tudo bem? Até lá e um abraço a todos.